Olá, pessoal. Bom dia. No ar agora, através da Rádio Eldorado FM 87.9, que é a direção de Zusa do Paracatuzinho, Alexandre Barros, e pelo canal do YouTube O Ativista Paracatu, ouça e assista o programa Pimenta Malagueta. Apresentação, Antônio Vieira Tonhão, eu mesmo, e Otacílio Pereira. Oferecimento Movimento Verde Paracatu, Copefam e VIP Estúdio. O nosso bate-papo de hoje é com Ézio Nascimento, que é assessor da Caritas Diocesana de Paracatu, e Edno Jesus, que é presidente da AGEVALE. Edno atua no Brasil, apoiado pela União Nacional por Moradia Popular, que é um movimento de luta por moradia. Participa do Conselho Nacional das Cidades e o Fórum Estadual de Democratização dos Terrenos Públicos, através da Secretaria do Patrimônio da União. Hoje vamos falar a respeito da campanha da Fraternidade 2026. O tema da campanha da Fraternidade de 2026 é Fraternidade e Moradia, com o lema bíblico Ele veio morar entre nós, João 1,14, focado na importância da moradia digna como um direito humano essencial e um desafio social no Brasil, buscando conscientizar sobre o déficit habitacional e a necessidade de políticas públicas. A iniciativa da CNBB convida a reflexão sobre a dignidade da habitação e a construir o reino de Deus na Terra, promovendo a solidariedade e a justiça social. Bom dia, Otacílio, bom dia, Edno, bom dia, Ézio. Bom dia, Tonhão, bom dia você que nos acompanha aí pelo programa Pimenta Malagueta e pelo YouTube, através do Ativista. É sempre uma novidade, né, os programas do Pimenta Malagueta, porque todas as vezes nós estamos trazendo aqui um tema diferente. E hoje vamos falar sobre a moradia na ótica da Igreja Católica, através da campanha da Fraternidade, e também vamos falar um pouco aqui sobre as ações que estão sendo realizadas aqui na região de Paracatu, em Minas Gerais e no Brasil, através da AGEVALE, que trata diretamente da construção de moradia populares. Bom dia, Ézio. Qual que é a visão principal dessa campanha da Fraternidade desse ano? Bom dia, Tacílio, bom dia, Tonhão, bom dia, Ednon, ouvintes da Rádio Eldorado FM 87.9. Para nós é um prazer estar aqui nesse programa. Bem, a campanha da Fraternidade desse ano traz como tema a fraternidade e a moradia. Ele veio morar entre nós, é o lema, né? E não é a primeira vez que a CNBB lança esse tema, né? Em 1993, nós tivemos também esse tema como tema da campanha da Fraternidade, né? E, coincidentemente, eu só queria, assim, já para a gente entrar aqui, foi numa época que a Caritas Diocesana de Paracatu foi criada em 1991, né? E, naquela época, coincidentemente, a Igreja Católica em Paracatu disponibilizou para a Caritas Diocesana um terreno onde hoje é o Bom Pastor, né? Aquela região ali, antes era a Vila São João Evangelista, hoje o Bom Pastor. Tonhão lembra bem, né? Participou aí, o Ednon, desse momento. E naquele momento, concomitante à campanha da Fraternidade, a Igreja Católica disponibilizou para a Caritas, e a Caritas, através de muito esforço, né, de muita mobilização, conseguimos ali fazer um loteamento, né, que eu acho que foi o primeiro processo de moradia popular de Paracatu. Naquela época, na verdade, foi doado o terreno, né? E não teve colaboração da prefeitura, do poder público, né? E para colocar energia, água, foi uma luta, né? Teve até uma colaboração da CEMIG na época, tal, mas para a água já foi um processo. Na época, a prefeitura não entendeu a importância daquele empreendimento, mas hoje está lá, é um bairro, né? Então a igreja participou efetivamente, né, desse processo, que foi o primeiro tema, né,
da campanha da fraternidade relacionada à questão da moradia. Wes, naquela época também vocês tinham um cidadão que ajudou muito, se não me engano, foi o padre Alfonso Pastore. Né? Ele estava aqui nessa época, não é isso? Que trabalhou mobilização do povo, não só lá, mas na cidade inteira. Exatamente, Tonho, exatamente. O padre Afonso Pastor era um profeta, né? É uma pessoa que chegou em Paracatu e transformou aqui a Igreja Católica aqui em Paracatu. Né? Aquela proposta do Papa Francisco, a Igreja em Saída, o Afonso Pastore já, naquela época, já tinha isso como tema, né? E criou várias comunidades aí nas periferias de Paracatu e foi o grande incentivador para que, naquele momento, surgisse a Caritas Diocesana. A Igreja Católica, naquela época, tinha um posicionamento um pouco diferente. Eu lembro que a gente tinha ali Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Tinha vários bispos pelo Brasil afora que levavam essa ideia que você acabou de falar aí, que era a ideia que o padre Alfonso Pastore trouxe para Paracatu. E aí nós temos hoje o Frei Beto, temos Leonardo Boff, né? Que era toda daquela linha de ação da igreja, não é isso? Exatamente, Tonho. Inclusive, a campanha da fraternidade surge em 1991, né? Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, com Dom Eugênio Salles, né, que era bispo auxiliar de Natal, e naquele momento ele cria-se um embrião da campanha da fraternidade, que logo em seguida toma corpo, e já em 93 a CNBB, na época presidida, né, por Dom Helder Câmara, né, propõe, né, efetivamente a campanha da fraternidade, e a partir de 94 ela é efetivada, quando ele notifica todas as paróquias do Brasil, né, para que entre na campanha da fraternidade, e naquela época já surge aí a campanha efetivamente, e de lá para cá vários termos foram colocados, né? Exatamente. Nesse caso específico aqui da campanha inicial de Paracatu, ela teve duas ações importantes, porque normalmente, gostaria até que você falasse um pouco mais sobre isso, a dinâmica da campanha da fraternidade é mobilizar as comunidades da Igreja Católica para a reflexão do tema e tirar algumas ações, né, concretas. No caso aqui de Paracatu, foi um dos primeiros episódios que, além de lançar a campanha de reflexão, também teve uma ação da própria igreja, que foi de doar parte de suas terras para a construção de moradias. Exatamente, Otacílio. Durante esse tempo, nós da Caritas Diocesana participamos ativamente, né, da capacitação, né, já rodamos aí em outros momentos, inclusive antes da pandemia. Depois da pandemia ficou um processo um pouco mais difícil, mas antes da pandemia nós participávamos ativamente da formação, né, sobre a campanha de fraternidade, de diversos temas, né, que foram colocados aí ao longo das campanhas, pela questão da pessoal em situação de rua, meio ambiente, né, e cuidado com a casa comum e outros temas. E aqui em Paracatu a gente sempre participou ativamente. No dia 29 de março, que é o dia da coleta, né, da campanha da fraternidade, é bom frisar isso, porque é um recurso que é feita uma coleta justamente para a campanha da fraternidade, né? Esse recurso, ele 60% dele fica aqui na paróquia, né, na diocese, aliás, e 40% vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, onde eles contemplam projetos, né, onde a sociedade civil organizada pode apresentar projetos para o Fundo Nacional de Solidariedade, que anteriormente era coordenado pela Caritas, agora está com a CNBB, onde você pode apresentar projetos, né, projetos de fomento, e hoje esses projetos, naturalmente, vão ser projetos direcionados à questão da habitação. A dinâmica da campanha da fraternidade, que começa exatamente coincidindo com o período da Quaresma, né, período em que a Igreja Católica faz a reflexão sobre o sofrimento de Jesus, né, e ela culmina sua finalização exatamente
na Semana Santa, que termina a campanha da fraternidade, é isso mesmo? Exatamente. Como que é a dinâmica? Aqui em Paracatu, vocês têm ideia de quantas comunidades estão envolvidas nesse debate, estudo da campanha da fraternidade? Tacílio, a campanha da fraternidade, no primeiro momento, ela é divulgada nas paróquias, né, da Igreja Católica, né, e algumas paróquias mais, outras menos, mas o debate é feito basicamente nas paróquias e também alguns pastorais, né, tem a Cáritas Diocesana, né, como eu disse anteriormente, a gente sempre participou de algumas capacitações e visitando as paróquias. Tem alguns padres, né, que envolvem mais, outros nem tanto, mas, de uma forma geral, a Igreja Católica sempre está incentivando, e principalmente nessa coleta, né, que é feita para, como objetivo, fomentar projetos, né, pequenos projetos voltados aí principalmente para o tema específico da campanha, nesse caso, esse ano, a moradia. Nós vamos conversar um pouco aqui agora com o Ednon, ele que participa dos processos aí a nível nacional, discussão sobre moradia. Ednon, o tema da campanha da fraternidade, que é relevante por tratar de um problema crônico no Brasil, que são as faltas de moradia, na verdade, né? Ele é trazido novamente à tona pela Igreja Católica, mas, na sua opinião, qual que é hoje essa realidade habitacional aqui, ou a falta de habitação, especialmente popular, aqui no nosso país, começando aqui pela nossa cidade? Bom dia, Tacílio, bom dia, Ézio, bom dia, Tonhão. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado FM 87.9. Então, nós participamos da União Nacional por Moradia, que é uma instância de luta das famílias em busca de seus direitos, né? A gente traz sempre o tema que a moradia é a porta para a entrada de todos os outros direitos, né? Infelizmente, no Brasil, tem mais de 6 milhões de pessoas que não têm sua casa, não têm seu lar. E tem mais de 300 mil pessoas que vivem em situação de rua. Então, assim, a gente vê que é um déficit habitacional muito grande, né? E a nossa preocupação enquanto movimento, instrumento de luta, porque baseado nesse tema da campanha da fraternidade, a gente tem que ver, e quando a gente estuda aquela questão de base da igreja, é o ver, o julgar e o agir. A gente tem que ver as necessidades dos nossos irmãos, aquelas pessoas que realmente não têm, né, sua moradia digna. A gente tem que fazer o julgamento disso, né? A gente tem que levar essas deficiências, esses déficits habitacionais para as instâncias políticas, né? Porque são os políticos aí que são os principais atores que têm ali os seus recursos para disponibilizar aí em relação à melhoria habitacional ou à falta dela. E a gente tem que agir. Então, agir é realmente o que Ézio falou, vocês falaram aí, de realmente a igreja fazer o papel dela. E na missa, aos domingos, é muito pouco, né? O que adianta da nossa fé se não tiver a ação, o agir? Então, é por isso que esse tema da campanha da fraternidade, ele vem fortalecer esses instrumentos de lutas que existem no Brasil afora. E a União Nacional por Moradia, nós somos uma instância que existe em todas as capitais, em várias cidades aí do país, porque cada cidade, é na cidade que acontecem os problemas, é lá na zona rural também que acontecem os problemas, e aí a gente reúne todos os nossos companheiros aí, e hoje a gente tem aí a União Nacional por Moradia, onde a cada 2 anos a gente faz o nosso encontro nacional de luta por moradia. Então, infelizmente, ainda esse déficit habitacional no Brasil ele é muito grande. A gente vê Minas Gerais também, né? Infelizmente, aí, vários governos estaduais, não existe programa habitacional no governo de Minas. A antiga Coab, né, há mais de 10 anos, aí, ela foi desmontada, não existe aquela antiga Coab que fazia as casinhas lá, mesmo que sejam pequenas, né, não existe mais, foi desmontada aí a Coab, e agora no ano eleitoral está tentando reativar, né? Então, assim, a gente às vezes fica muito surpreendido e muito triste com algumas ações, porque às vezes os direitos do cidadão ele é trocado por algumas
questões políticas, né? Então, em Minas Gerais, infelizmente, não tem um programa habitacional. E aqui em Paracatu, né, através de muita luta aí do Conselho Municipal de Habitação, né, também, que é uma instância de discussão, hoje foi criada aí a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, que é onde a gente também precisa estreitar esses debates, porque em Paracatu também existe muito déficit habitacional, a questão do aluguel ela é muito caro. Paracatu tem muitas famílias ainda em área de risco, área de enchentes, né? Então, todo esse debate aí voltado para a campanha da fraternidade, ele fortalece nós enquanto movimento de instrução de luta, né? Porque uma coisa é a gente ir sozinho fazer as nossas reuniões, outra coisa é puxar. Isso aí ser puxado através da campanha da fraternidade, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante. Especificamente no caso da campanha da fraternidade, que é coordenada pela Igreja Católica, que é uma instituição de inserção em todos os estados e municípios, né? Quase todo município tem uma paróquia, tem uma comunidade eclesial de base ligada à igreja. Então, é um movimento amplo que abrange o Brasil inteiro, né? É, correto. Assim, eu acho que a Igreja Católica, nesse método ver, julgar e agir, ela sai na frente quando puxa esses temas da campanha da fraternidade, quando o Ezio fala aí do bairro Bom Pastor. Eu lembro muito bem quando a gente inicia nossas atividades aí nos movimentos de base. Paracatu, através da Caritas, tinha a fábrica de pré-moldados, né? Esse trabalho que a União Nacional de Moradia defende a questão da autogestão. Hoje a gente fala autogestão porque as próprias organizações elas lutam pela questão da moradia, mas essa questão dos temas da campanha da fraternidade, isso na prática em Paracatu principalmente, né, Tonhão? Você que é um ativista, você, Otacílio, Ezio, a gente já vem vivenciando isso em Paracatu há muito tempo, né? Quando a Caritas disponibilizou recursos, né, a igreja doou parte do seu terreno, que é a antiga Chácara dos Padres ali, para construir, para doar os lotes. Isso já vem a parte prática, né? E nessa questão aí da campanha da fraternidade, e lá antigamente aí, com essa fábrica de pré-moldados que funcionava ali na Vila São João Evangelista, proporcionou muitas moradias para as famílias, né? Então é por isso que a gente vê essa questão da luta das mulheres principalmente, né? Porque é a mulher que defende muito mais essa questão aí da moradia. Então esse é um tema muito importante. A gente vê também que existe vários atores voluntários, né? Antigamente a gente viria isso aí, eram muitas pessoas voluntárias que dispunham do seu tempo. Eu lembro muito bem lá no Paracatuzinho, lá o pessoal da turma do Seu Fulô, o falecido Seu Fulô, que é o pai do divino antigo guarda da Caixa, o pai do Valdir lá do hospital, o seu Dedé, né? O seu Luiz Ubaldo também, que é meu pai, Tonhão, Joeli, várias outras pessoas que lutaram em Paracatu por essa questão da moradia. E também existe o programa, né, dos vicentinos, hoje não sei se funciona, que é o Pró Moradia, que faziam essas construções aí, tudo através de voluntariado. As pessoas dispunham o seu tempo ali, pedreiro, servente, enfim, uma série de pessoas que dispunham o seu tempo dos finais de semana para encontrar, fazer um mutirão, fazer uma reforma, fazer uma construção. E isso envolve as famílias, né? As mulheres lá faziam lá a galinhada, faziam uma coisa bacana, né? Porque hoje, infelizmente, isso vem perdendo com o tempo, né? Então, aí, esses encontros, aí as pessoas vai deixando de lado o voluntariado, as pessoas, infelizmente, vai trocando aí algumas questões de políticas públicas, né, a troco de votos ou propaganda eleitoral. Então, é por isso que esse tema da campanha da fraternidade, nós, enquanto União Nacional e Movimento de Instrumento de Luta por Moradia, a gente defende realmente essas questões voltadas aos déficits habitacional e também à melhoria. Hoje, se a gente for analisar, graças a Deus, Paracatu é uma cidade bem próspera, mas também a gente vê muitas pessoas ainda sem um banheiro digno, um banheiro adequado, né? Um banheiro que às vezes faltam a louça, um banheiro que às vezes não tem o piso adequado, né? O chuveiro que não sai a água bacana, a caixa ainda do antigo Brasilite, né, Tonhão, que às vezes, né, muita caixa acumulada aí com sujeira. Então a gente, quando roda na região, a gente vê ainda muitas pessoas, né, ainda sem um banheiro digno. E quando a gente vai para a zona rural, a gente pensa que às vezes o problema é só na cidade. Você que atua muito na zona rural, né, Tarcísio, a gente vê que ainda existe muito problema de saneamento básico,
né? Inclusive, muitas casas na zona rural que não tem banheiro adequado, né? Banheiro interno e nem água encanada. Então, essa é uma realidade que a gente vive hoje no município como Paracatu, que é um município desenvolvido, né? E eu acho que você tocou num tema aí, que é a questão de morar e residir, né? E morar, nessa perspectiva que a gente está pensando aqui, é um espaço digno, de conforto mínimo, adequado para as famílias. E você citou um tema aqui, que é do preço dos aluguéis. No caso nosso de Paracatu, a gente sabe que aqui é um dos lugares que não só o aluguel é caro, mas os terrenos também são muito caros aqui. Quem pretende comprar um lote para construir é muito caro. Esses programas habitacionais que a gente vê aqui de loteamentos, é um absurdo o preço de uma parcela de um lote aqui. Essa questão da moradia, e aí eu queria tanto que você falasse sobre isso e também o Ézio, ela não pode ficar restrita ao sem teto, ao sem casa. É preciso envolver a sociedade. Talvez nesse aspecto que a campanha da fraternidade abre um espaço, Ézio, para que a sociedade envolva no debate sobre a necessidade de construção de moradias. Bem, Otacílio, é isso mesmo. Na verdade, moradia não é uma mercadoria, né? Moradia é um direito. Exato. Lá em 2014, quando os movimentos populares reuniram com o Papa Francisco lá em Roma, né, e o tema era terra, teto e trabalho, né? Ele falou para os movimentos populares, ó, isso são necessidades sagradas das pessoas. Esses 3 temas, terra, teto e trabalho, são necessidades sagradas das pessoas. E essa situação que nós vivemos, ela é muito interessante para o mercado, né? O mercado da especulação imobiliária. Isso que você fala aí. Enquanto você tem pessoas que são trabalhadores, mas que não dão conta de comprar a sua casa própria, né? Para isso são vários fatores, o juro muito alto, né? Hoje você não dá conta, o trabalhador não dá conta de fazer um financiamento para adquirir a casa própria com juro de 15%, né, ao mês. Então, para o mercado, nós vivemos num processo capitalista, para o mercado isso é muito interessante, é o processo de especulação. Que onde o trabalhador, como eu falei, que o trabalhador ele não dá conta de comprar a casa, mas ele dá conta de pagar um aluguel. Então, aquela pessoa que tem uma posse, ele está construindo apartamentos, casas para especulação, né? E contraponto a isso, é o que Ednon falou, e não tem uma política pública definida, uma política de Estado, tinha que ter uma política de Estado, né, voltada para a questão da moradia. Ézio, eu queria fazer uma pergunta para Ednon, porque eu tenho um conhecimento razoável a respeito do déficit habitacional em Paracatu, levando mais em conta o pessoal que está em área de risco. Área de risco, área não edificante, área inundável. Você tem, Edno, uma ideia de qual é a demanda de habitação para a comunidade, no geral, de Paracatu? Tem o número de casas? O número exato, Tonhão, assim, eu não tenho, mas a última pesquisa que teve, né, do IBGE, se não me engano, 2023, era em torno de 3.405 moradias. Pois é, esse né, também. déficit. Esse também é o número que eu sempre falo, que é próximo a isso aí, do pessoal e área de risco em Paracatu. Aí eu te pergunto, uma casa, nos moldes do Minha Casa Minha Vida, para o pessoal que normalmente é de baixa renda, que é o pessoal que mora em área de risco, quase a totalidade, qual é o valor de uma casa dessa hoje? Para se construir uma casa dessa hoje? O programa Minha Casa Minha Vida, a tabela dele varia de região, né? A nossa região aqui, Paracatu, é em torno de R$140 mil. Você pegar ali desde o loteamento, você fazer a estrutura que a gente chama de projeto de loteamento, projeto de infraestrutura, água, esgoto, asfalto, rede pluvial e a construção da casa.
Ou seja, Não, você tô tem que falando entregar... Só da casa, estou falando só da casa. Só da casa hoje gira em torno aí de 80, 90 mil reais dentro dos moldes do Minha Casa Minha Vida. Casa padrão, casa considerada baixo padrão, né? Com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Pois é. Só a parte de construção, né? Aí depois vem a parte de infra, né? Só cortando você um pouquinho, quando o Ezio coloca, o Tarcísio fez uma provocação, e eu acho também muito importante, depois nós volta na questão das áreas de risco. Assim, eu acho que todo município ele tem o terreno público, né? Por exemplo, o município de Paracatu tem vários terrenos públicos. O terreno ali que está criando foco de dengue, né? Porque está cheio de mato, né? O próprio município, alguns municípios, eles multam lá os proprietários que não zelam do seu lote e o próprio município não zela do lote dele, né? Então, assim, a nossa ideia, eu acho que é uma provocação que a gente tem que ter e até mesmo... Esse programa aqui, ele leva a gente a refletir sobre isso, dentro do ver, julgar e agir. Eu acho que um município rico igual Paracatu, que tem vários e vários lotes, eu acho que se a gente for fazer um apanhado dentro da Secretaria ou da Superintendência de Patrimônio de Paracatu, quantos lotes o município tem? Aonde estão localizados esses lotes? Né? Qual que é a metragem desses lotes? Esses lotes estão sendo bem cuidados? Esses lotes estão sendo para especulação imobiliária, igual o Ezio falou? Que às vezes é muito fácil o prefeito, não estou criticando A, B ou C, mas às vezes é muito fácil doar um lote para uma agroindústria, doar um lote para uma grande empresa, mas não doa um lote para um pobre. Né? Quando às vezes Ezio fala a questão da moradia, a gente tem que debater o tema moradia, não só para aquela renda do governo federal, que até 2.850, que tem o Minha Casa Minha Vida. Tanto o recurso do FAC, as prefeituras, que têm disponibilidade desse tipo de recurso, como no meu caso aqui da Gevale, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa específico para as organizações sociais. Né? Mas a pessoa que hoje recebe um valor de 5 mil reais em Paracatu, não tem condição de ter uma casa. Né? A pessoa que ganha 10 mil reais também, se for brincar, ela não tem condições de ter uma casa. Porque um lote barato em Paracatu é 120 mil reais. E para construir uma casa de médio padrão, aí, que tem vários especuladores imobiliários, custa 400, 500, 600 mil. Como que a pessoa que tem um padrão de vida de um salário de 10 mil reais vai conseguir comprar uma casa? Então, assim, eu acho que esse tema aí da campanha da fraternidade tem que despertar esse interesse, não só de nós, enquanto movimento populares, os políticos principalmente, os vereadores, a igreja, né, que já está aí debatendo esse tema, porque, infelizmente, igual voltando para a área de risco, a pessoa está na área de risco porque ela quer. A pessoa lá que trabalha o dia inteiro, que chega em casa à noite, que, infelizmente, as catástrofes acontecem de madrugada, o terreno ele não rompe durante o dia, e o terreno, quando ele rompe, ele não avisa. Ele dá os sinais, o estala, racha a parede, mas infelizmente essas coisas acontecem e é durante a noite, quando a pessoa está lá dormindo, está cansada, não tem como nem correr. Então, por que que os municípios, não vão falar só de Paracatu, que todos os municípios têm seus terrenos públicos e às vezes os municípios jogam essas famílias para o escanteio da sociedade, para um bairro periférico, que às vezes não tem a infraestrutura adequada, não tem... Hoje é a obrigação de ter água, energia, mas infelizmente não tem o posto de saúde, não tem a creche perto, não tem uma série de políticas públicas perto. Então, o que é que os municípios têm que fazer? Para diminuir o custo também, eles tinham que doar esses terrenos para essas famílias. Olha, tem o programa do governo federal, que é a renda 2.850, mas o município vai doar aqui um terreno com água, com energia, com água encanada, com transporte público, com toda a infraestrutura para um cidadão que tem condições de ir lá na loja, fazer um financiamento ou comprar prestação, que tem várias pessoas, vários comerciantes também que têm condições de assumir uma carteira dessa para vender fiado. Paracatu é bom que tem isso. Tem muitos safristas, muitos empreendedores que, às vezes, a pessoa trabalha na safra, tem período que ganha mais do que 2.850, mas fica desempregada aí 2, 3, 4 meses. Mas essa pessoa, quando ela recebe um volume bom de recursos, que não enquadra no programa do governo federal, mas ela pode muito bem na loja do seu Zezinho lá na esquina comprar 20, 30, 40 sacos de cimento, 2, 4, 5 mil tijolos, porque essa experiência, quando o Ezio falou lá na Caritas, tinha uma fábrica de bloco pré-moldado, a pessoa ia no fim de semana,
né? Comprava ali seu tijolo, comprava ali, fazia um mutirão, comprava areia, comprava o cimento, né? Um ajudava o outro e construía as casas. Essa é uma realidade que provou que funcionou, né? O bairro Bom Pastor, a fábrica de blocos produziu muito. Outra coisa aí, dentro desse tema que você falou aí das áreas públicas, né? E um problema que a gente vê que geralmente os conjuntos habitacionais eles são levados para fora da cidade, né? E talvez essa linha que você coloca aí da importância do debate, eu acho que você falou aí duas coisas que são relevantes do ponto de vista local. Primeiro que é o Conselho Municipal de Habitação, que ele é um espaço, né, composto pela sociedade, poder público, para debater a necessidade de moradia, né? Não é apenas para referendar esse ou aquele projeto, mas para debater. Então, e a outra é a Secretaria de Habitação, que já tem uma área específica do município que cuida dessa parte da habitação. Então, talvez seria o fato de pensar uma estratégia de levantar os espaços urbanos, as áreas urbanas, porque todo loteamento novo que se abre, a gente sabe que tem uma regra que ele tem que deixar uma parte de área urbana, que normalmente vai ali, faz uma praça ou coisa assim. Mas é possível de pensar em incluir um conjunto habitacional, talvez não nos moldes de fazer uma casinha de 2 quartos, mas um prédio para atender verticalizar o sistema habitacional, porque ao invés de levá-la para a periferia, trazer mais para o centro da cidade para facilitar a infraestrutura e a inclusão, né? Porque pressupõe-se tirar a pessoa de uma área de risco, ela está aqui, né? No caso de Paracatu, a gente sabe as áreas de risco onde que está. Elas estão, inclusive, no centro da cidade, a área de risco, né? Nas beiras dos córregos, na beira da mineração, que está ali soltando bomba o tempo todo. Então, ao invés de tirar aquela ali e levar a 5 quilômetros fora da cidade, pensar o crescimento vertical da cidade, que é importante a gente também pensar nisso como conselho municipal, né? Eu tô querendo fazer uma colocação aqui que eu acho que serve tanto para Ézio como da Caritas, como para você que tem um envolvimento mais direto nessas construções. Eu acho que está na hora da igreja, eu não sei hoje como é que estão as comunidades eclesiásticas de base, se ainda existe, né? Porque antigamente, na época de Alfonso Pastor, ele esparramou isso pela cidade. Então, eu acho que está na hora da igreja juntar com essas comunidades e tentar convencer o poder público para que o poder público assuma o seu papel com relação à campanha da fraternidade. Vou dar um exemplo aqui. Edno falou que uma casa fica numa faixa de R$80 mil para construir, não é isso? Em torno de 80, 90, já fora a infraestrutura, né? Então, vamos fazer uma conta rápida. Nós temos aqui um déficit habitacional por volta de 3 mil residências. 3 mil residências custam 240 milhões. 240 milhões. Se você dividir isso por 4, vai dar 60 milhões. Então, está na hora da cidade, com tanta riqueza que tem, a própria igreja, através da campanha da fraternidade e da comunidade, convencer o povo a pressionar o poder público, porque poder público, queira ou não, só funciona na pressão. E o poder público destinar 60 milhões por ano. Com 4 anos, nós vamos ter o quê? Vamos ter o problema habitacional de Paracatu resolvido. Isso é conta, em cima dos dados que nós tivemos, né? Uma cidade, um município que arrecada 1 bilhão por ano, que é os dados que eu escutei um vereador falando outro dia no rádio aí. Então, 1 bilhão por ano, tirar 60 milhões é muito pouco. Entendeu? São 4 bilhões por ano que dá os 240 milhões necessários para a gente zerar o problema habitacional de Paracatu. E aí a gente evita área de risco, evita um monte de problema de enchente, de desmoronamento. A gente está vendo aqui os alagamentos estão se aproximando. Está chegando na cidade. Você vê que o centro aqui choveu, é uma confusão danada. Morreu gente no ano passado, ano retrasado, por inundação do Córrego Pobre. Córrego Rico também tem um monte de área inundável. Então, eu acho que está na hora, Ézio, de tentar chamar as
lideranças ligadas à igreja e tentar fazer um movimento nesse sentido. Porque isso aí é matemática. Estabelecer uma meta, né, com o poder público. Porque isso aí é uma meta. Porque 60 milhões de reais para o município, que arrecada 1 bi por ano, meu amigo, a não ser que eu esteja louco da cabeça, né? Eu tenho esses dados na mão porque hoje em dia o time do Cruzeiro contratou um jogador por 180 milhões. E eu caí na bobagem de comentar numa entrevista que estava tendo que era um absurdo, que estava dinheiro para construir 2.000 casas populares. O povo quase bateu em mim pela internet, cara. Porque é um absurdo. Tem coisas que, não tem condição. Né? Eu, isso não tem nada a ver, futebol, com casa para os outros, não sei o que lá, não sei o que lá. Por isso que eu cheguei nesses dados, entendeu? Que eu te passei aí de 60 milhões para resolver o problema de Paracatu em 4 anos. E não, sem precisar de dinheiro do governo federal. Estou falando só com recurso daqui. Tonhão, assim, para a gente compreender esse processo do déficit habitacional e as condições precárias, né, de moradia, eu acho que era interessante, viu, Tarcísio, a gente fazer assim, um breve resgate histórico de como isso chegou até aqui, né? Nós tivemos lá em 1850, né, a lei de terras, a lei de terras que regulamentou a posse, né, das terras, justamente naquele processo onde começava o processo de libertação dos escravos, da escravatura. Então, já naquela época, o medo de que esses libertos já pudessem ter seu pedaço de terra, então criou-se a lei da propriedade privada, né, da propriedade de terras. E isso... Ou seja, só podia ter terra quem pudesse comprar, né? Exatamente. E com isso, acabou não só na questão rural, mas também urbana, né? Aquelas famílias, né, que de maior posse, que já eram naturalmente dono, né? Já veio lá das capitanias hereditárias, que já eram dono das propriedades, né? Restringiram isso. E aí já veio, aí começou a surgir as favelas, né, nas cidades maiores e tal. E já em 1940, com um foco maior lá em 1970, que começou o êxodo rural, né, que as famílias começaram a deixar o campo e vir para a cidade. E começou as ocupações irregulares a partir daí. A pessoa saía, era agregado, era meieiro lá na roça e vinha para a cidade, e chegava aqui, ele, a família, e aonde eu vou morar? Começou assim as ocupações. Né? E essas ocupações, de certa forma, começou a ser permitida pelos donos da terra, quer dizer, vai ficando na periferia. Hoje, você mora numa habitação precária, a culpa é de quem está morando, né? Fala que a culpa é de quem está morando. O poder público é omisso. Exatamente. Aí onde eu quero chegar. Depois eu vou até eu estou com uns dados aqui. Vocês vão assustar com os dados que a gente tem, que é a Dívida Brasil, da questão da moradia. Né? E a gente sabe, por mais que a igreja lança uma campanha da fraternidade como essa, de uma importância fundamental como essa, mas nossa igreja, ela é diversa. Né? Ela é diversa. A gente sabe que tem, inclusive, pessoas dentro da própria igreja que é contra a campanha da fraternidade. A gente vê isso. Se você entrar aí no YouTube, você vê clérigos e leigos criticando a campanha da fraternidade, que é contra. Né? Então, o papel da igreja, no meu entendimento, é isso aqui. É fazer a provocação. Né, fazer a provocação e é lógico, né, eu acho que sempre cabe o diálogo, né, de estar procurando o poder público e levando dados, informações. Por exemplo, essa campanha da fraternidade aqui, ela não foi simplesmente alguém da igreja que falou, vamos sortear o tema desse ano, vai ser moradia. Isso é em cima de dados. Exatamente. Né? O tema, tanto que o tema de 2028, ele já está na pauta. Né? 2 anos antes, justamente para você não pegar um tema da moda, um tema que está causando uma certa comoção naquele momento. Né? Esse tema da campanha da fraternidade foi sugerido pela Pastoral da Moradia e Favela, que é uma das pastorais mais recentes da igreja.
né, e que tem um trabalho de mobilização. Quer dizer, a igreja tem as suas pastorais, nesse caso específico aqui, né, a Ednon participa de um movimento, e uma grande parte desses movimentos também estão, de certa forma, ligados à igreja, que faz essa pressão. Faz essa pressão junto ao poder público, né, junto à comunidade, inclusive, para que resolva ou minimize, pelo menos, o problema da moradia no Brasil, né? Que é uma questão gritante. Né? Eu tenho uns dados aqui que eu gostaria até de citar para vocês que, de repente, a gente abre um novo debate. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem 6.215.000 famílias sem casas. Isso aqui quem são essas famílias? É aquela pessoa, aquela família que mora na casa da avó, na casa do pai, sabe? Que não tem onde morar. 26 milhões, né, de famílias morando em casas inadequadas. O que é umas casas inadequadas? É casa de papelão, é casa sem banheiro, né? É casa no encosta que amanhã pode desmoronar em cima dele, né? É casa em palafita e etc. 8.900.000 pessoas moram em área de risco. Né? São pessoas que estão morando em situações como aconteceu, né? Agora Juiz de Fora, né? Que nós assistimos aí nas redes sociais e na televisão e vimos a tragédia que foi. Né? Nós temos 327.925 pessoas morando na rua no Brasil. Isso agravou, após a pandemia, isso agravou de sobremaneira. A Caritas Brasileira, né, eu participativamente lá, a Caritas Brasileira Regional Minas, que trabalha lá em Belo Horizonte com população de rua, né, tem um trabalho junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, que trabalha com a população de rua, tem notado, relatado para a gente o aumento exponencial de pessoas em situação de rua. São pessoas que perdem o emprego, né, e acabam indo para a rua. Né, esse cartaz aqui da campanha da fraternidade, vocês podem ver, né, que aqui é uma cidade, né, uma cidade com as suas contradições, né, e no meio a igreja, né, que traz o debate, e aqui uma pessoa em situação de rua. Isso aqui é um artista canadense, né, que viu isso aqui e a partir daí ele criou essa arte aqui, né, e isso aqui criou algumas réplicas, inclusive tem uma no Rio de Janeiro, tem no Vaticano, entregou uma para o Papa Francisco, né, isso aqui é em Toronto. Se for no Brasil, isso aqui é normal, você passa em qualquer cidade. Vou mostrar aqui para a turma do YouTube, para quem não está acompanhando aí, pesquisar sobre a campanha da fraternidade. Qualquer grande cidade que você passa aqui, você vê uma pessoa nessa situação. Não, né? Aqui eu estava vendo no centro de Paracatu, aqui agora eu vi 4, ia até fazer uma fotografia, estava com pressa, acabei que não fiz isso. Então, essa escultura aqui, Tonhão, ela fala muito. Né? Ela fala muito, eu acho que as pessoas estão aí, os cartazes aí, principalmente nas igrejas, né? Podem observar, é uma pessoa com o rosto tampado, né? Mas com os pés chagados. Né? E um espaço do lado para você sentar e refletir sobre a situação. Né? O artista, tanto que quando ele criou essa escultura aqui, ele falou, os pés chagados de Cristo. Né? Que chama para essa reflexão, né? Para situação difícil, porque ninguém quer morar na rua. Ninguém está na rua porque é bonito morar na rua, é romântico, né? Tem várias situações, mas a principal é essa, né? A maioria é porque não tem onde morar, né? Tem aqui, para você ver, 12 mil favelas no Brasil. O Brasil tem 12 mil favelas. Né? E nos últimos 14 anos esse número dobrou. E tem 16.390.000.000 de pessoas vivendo em favelas. Esse número é maior do que vários países da Europa. Né? É o país mais favelado do mundo. É o Brasil. É lógico, tem favela. Na França tem favela, na Espanha tem favela, nos Estados Unidos tem favela, mas igual o Brasil não tem. E nas condições que a gente vive, né, que essas pessoas vivem, né? Aqui tem 11.400.000 domicílios vazios, desocupados, sem ocupação no Brasil.
né, esses domicílios são esses que a gente falou aqui anteriormente, que fruto de especulação, ou você tem uma moradia aqui e às vezes tem uma chácara, tem uma fazenda, você vai morar lá. Não ocupa as duas ao mesmo tempo. Não dá conta de ocupar, né? Mas a grande maioria é para especulação mesmo. Né? Tão fechada para especulação. E o que esses dados demonstram exatamente que é assim como no meio rural, que a concentração de terra, a concentração de riqueza, a concentração de moradias, né? Se tem alguém sem casa, porque tem gente com casa demais também, né? Exatamente. Tem gente com casa sobrando, mas também falta moradia, né? A gente sabe que ainda falta construir e é por isso que tem programas, inclusive programas do governo federal, né? Que o Ednon aqui, inclusive, coordena aqui na região. Tem aqui em Paracatu casas do programa desse fruto, né, de ações do governo federal, que o Ednon vai falar para a gente um pouco sobre isso também aqui em Paracatu, né? Mas só para você que chegou agora, nós estamos aqui hoje no programa Pimenta Malagueta, batendo um papo sobre o tema moradia, com foco nas ações da Igreja Católica, através da discussão da campanha da fraternidade, do debate, e com o Ednon, que é presidente da GEVAL aqui de Paracatu, que tem ações de construção de moradias populares aqui na região de Paracatu e outras regiões do estado de Minas Gerais. Otacílio, antes de Edno falar, eu queria só continuar meu raciocínio com relação àqueles valores que eu passei. Eu gosto de trazer muito aqui para Paracatu a situação, porque aí é mais fácil da comunidade, muitas vezes, absorver essas informações. No ano passado, nós até falamos sobre isso aqui, o compensatório minerário, praticamente da Kinross sozinha, que é um compensatório que ela paga sobre exploração de ouro para cidades, que pode ser, inclusive, usado para infraestrutura, que, no caso, é moradia. No ano passado, a Kinross destinou para Paracatu 120 milhões no ano passado. Desses 120 milhões, 80 fica aqui. O restante vai para a União e Estado. Será que não tem recurso para Paracatu para fazer um grande programa, pelo menos para habitação, dessas habitações que Edno falou aqui de R$80 mil cada? Entendeu? Então, isso que eu fico indignado, porque uma cidade tão rica e nós estamos perdendo a oportunidade em 4 anos, ter o problema de habitação resolvido. E o dia que essa mineradora for embora, que nós não vamos ter mais recurso para, quem sabe, atender a comunidade, sendo quem teve a oportunidade, e esse recurso está saindo pelo ralo para outras coisas. Entendeu? Então, eu estou trazendo isso aqui para que a gente reflita sobre isso e para que a própria comunidade reflita sobre isso. Tá certo. Então, só voltando um pouquinho aqui antes da questão que o Otacílio levanta, é o seguinte, eu acho que também alguns temas que a gente vem abordando esse ano a nível nacional, dentro do que Ezio falou, porque o Brasil ficou 13 anos sem ter a Conferência Nacional das Cidades, né, que é uma instância da política pública, né, questão que trabalha com as favelas, urbanização, mobilidade urbana, saneamento básico, a questão de luta, de melhoria da realidade de vida nas favelas, entra também a questão da habitação. Então, a gente vê que 13 anos sem discutir políticas públicas, né, voltadas para as cidades, a gente vê que é um atraso muito grande, né? Porque na cidade, a cada dia surge um bairro, a cada dia surge uma pessoa que necessita de moradia, e às vezes, quando a pessoa não tem condições de comprar um lote, né, em um local bem urbanizado, bem estruturado, para onde que ela vai? Ela vai para as favelas, ela vai para uma área de risco, que às vezes o lote é bem barato, invade a área. A gente vê Paracatu também, né, que ainda bem que o Ministério Público interveio em várias áreas aí rural, que as pessoas lotearam questão de especulação imobiliária sem nenhuma infraestrutura necessária. Aí as pessoas que não têm condições de comprar o lote na cidade, ela vai comprar lote 5, 6 quilômetros da cidade, que às vezes chega lá também não tem a infraestrutura adequada, que isso se torna um problema para a cidade, se torna um caos e um problema urbano. Então, se a gente fica aí 13 anos sem discutir essas políticas públicas e a gente volta agora, esse ano, que no final agora do mês de fevereiro,
aconteceu a 6ª Conferência Nacional das Cidades lá em Brasília, a gente discutiu também esses temas em relação às periferias, às pessoas que estão na área de risco, e porque às vezes quando acontece um problema, não só lá a gente pensa Juiz de Fora está lá longe, Paracatu, a gente, quando chove pesado, a gente vê as chuvas hoje estão mais centralizadas e chove muito em pouco espaço de tempo. Então a gente vê que os problemas também eles estão nas nossas portas, né? Porque essa é uma realidade que pode acontecer, infelizmente, já aconteceu em Paracatu, igual você falou, em 2, 3 anos atrás, pessoas perderam vidas, e a gente vê também em áreas críticas em Paracatu, né? Que às vezes quando chove, as rádios poderiam fazer esse tipo de divulgação, alertar as pessoas em relação a essas áreas de risco. A gente sabe que tem a Defesa Civil em Paracatu, mas a gente precisa aprimorar essa questão desse relacionamento dessas famílias em relação às áreas de risco. E naquele ano lá, onde infelizmente teve a perca de vida, Paracatu decretou situação de emergência, nós ajudamos o município a apresentar um projeto lá para o Ministério das Cidades, que existe recurso para essas questões de emergência. Foi liberado aí 150 casas para Paracatu. Então está na hora de a gente verificar como é que está essa situação, se realmente essas famílias da área de risco, né, vão ter esse benefício, que essas áreas de risco às vezes também acontece da política pública não valer, a pessoa volta ou às vezes ocupa novamente aquele ali espaço, né? Então, assim, eu acho que são questões que a gente precisa debater. Porque, às vezes, nesse nível de habitação no Brasil, por mais que o déficit habitacional ele é muito grande, a gente vê que 13 anos sem debater isso é muito tempo, sem debater cidades. É muito atraso para corrigir, né? A gente vê com o estado de Minas Gerais, que não tem uma Companhia Nacional de Habitação, ou que não tem uma secretaria que realmente lute pela moradia, o estado rico também, igual Minas Gerais, é muito frágil, né? Um estado que não tem uma política nacional para habitação como o estado de Minas, né? Cidade que muito morrado, muita área de risco, então a gente vê que isso, né, é um déficit muito grande. E, por outro lado, com toda a deficiência, hoje, o maior programa habitacional é o programa do governo federal, né? A gente vê o programa Minha Casa Minha Vida, é o programa onde a escritura ela vai para o nome das mulheres, não vai para o nome do homem. Com o homem no problema de aperto ali, ele pega a casa, troca toco no Fusca velho, troca toco numa bicicleta, troca toco numa Opala velho 6 cilindros e larga a mulher na mão, né? Agora, então, eu acho que essa questão aí desse programa habitacional de luta pelo direito das mulheres, escritura da casa sem nome da mulher, isso é muito importante. O governo federal teve uma sacada muito grande em relação a isso, né? Isso através desses instrumentos nossos de luta, dos movimentos. Então, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem para as prefeituras, né? Muitas prefeituras também elas não aderem ao Fundo Nacional de Moradia. Em Minas Gerais, 800 e tantos municípios. Apenas 43 municípios, se não me engano, têm direito a acessar ao Fundo Nacional de Moradia. Mais de 800 municípios do estado de Minas Gerais não têm cadastro no não Ministério. Tem interesse político, não né? tem cadastro no Ministério Nacional das Cidades. E aí, quando chove, quando o aperto cai, às vezes culpa um, culpa outro, né? Então, assim, eu acho que isso falta política pública, falta interesse, sim, dos municípios, de aderir aos programas federais, né? Existe o Minha Casa Minha Vida Rural, a gente sabe desse déficit habitacional na roça, na zona rural, que nós falamos aqui agora há pouco, da falta de banheiro adequado também na zona rural. As mulheres ainda cozinham no fogão a lenha, respiram fumaça, fumaça nos olhos, irritando. Então, isso enruga a pele, a pessoa fica velha mais rápido. Isso existe na zona rural. Mas também existe a política pública que dá acesso a isso. Infelizmente, muitos municípios não têm a estrutura necessária para apresentar os projetos para o governo federal, não acessam os recursos. Se 853 municípios que existem em Minas Gerais, destes, apenas 43, se não me engano, têm direito a acessar o fundo, o que é que os outros 800 a CNBB vai ter muito serviço. Né? A CNBB vai ter muito serviço. Entendeu? Então, assim, acho que essa campanha, esse tema, ele é muito provocativo, ele é muito bom, ele vem para alertar.
E esse programa seus aqui também, ele tá de parabéns, porque a gente trazer esse tema aqui para Paracatu, acho que é na hora da gente ver, o julgar e o agir. Né? Essas questões metodológicas aí da campanha da fraternidade, essas questões que a Igreja Católica vem a debater, eu acho que isso não tem que ficar só na base, não, sabe, Tonhão? Na missa, os padres vêm falando isso, né? Mas isso tem que sair da porta de dentro da estrutura física da igreja, tem que sair para fora. A comunidade tem que virar linha de dessas debates. ideias, Né? A comunidade tem que apropriar desse debate, porque Exatamente. é um problema que afeta. A gente não pode deixar o problema da moradia só para quem não tem moradia. Acho que todo mundo que está no conforto do seu lar precisa de tirar um tempo para ajudar na construção de iniciativas, né, para atender essa grande massa de população. Do contrário, nós estamos fracassando enquanto humanidade, né? Se a gente não consegue ter compaixão de pensar que o outro que está em uma área de risco, morando na rua, sem casa, não é igual a nós, então nós estamos fracassando enquanto sociedade. Não é isso, Césio? Exatamente. Viu, teve compaixão e cuidou dele, né? Tá, é bíblico, né? Então, é isso. Como o Ednon falou aqui, eu acho que foi importante esse espaço aqui para a gente trazer esse tema, né? Um tema urgente, né? Para ontem, né? Para anteontem. Então, acho que quando a CNBB traz esse tema, ela faz a provocação. E aí cabe a nós, sociedade civil, organizada, comunidade, cristão, fazer a nossa parte. Né? Porque o conceito de cidade normalmente fica ali entre 30% e 40% do município, que é ali o centro da cidade. Né? E grande parte da nossa comunidade, acho que nunca nem foi na periferia, só Paracatu é uma cidade rica. Né? Uma cidade que tem uma arrecadação muito boa. Já vi algumas pessoas no debate com a gente falam, mas Paracatu não tem pobreza, porque acho que não conhece a cidade. Não conhece. Né? Nunca andou pela periferia da cidade. Paracatu não difere da grande maioria dos municípios do Brasil. Até outro dia, teve uma menina aqui de Paracatu, até de família que tem renda, ela reclamando para mim que a mãe dela não estava podendo andar na cidade por causa dos meio-filhos, tudo desiguais, a mãe dela já de idade. Aí eu falei, você não viu nada. Vou te mostrar o que é Paracatu. O dia que você vier aqui, você me procura. Aí eu tinha até esquecido, no dia que ela chegou, me ligou, eu andei com ela nas periferias, porque a gente conhece, a gente que é de base conhece isso. Rapaz, a mulher entrou em depressão. Falou comigo, Tom, eu nunca imaginei que existisse em Paracatu. Eu falei assim, pois tá aí, ó. Entendeu? Então, a riqueza, e nós já falamos isso no programa passado, sobre essa questão do apartheid em Paracatu, que existe aqui, né? Esse apartheid existe, sim, senhor. Entendeu? Aqui tem a grande parte do recurso vai para a elite, para o povo ligado a quem está no poder, e o povão, a grande massa, não chega a nada nas periferias, né? Então, isso existe, né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar para tentar mudar isso. E o serviço e o trabalho que a CNBB tem com essa campanha da fraternidade é grande. Não é fácil, não. Então, tem que envolver o pessoal da Igreja Católica para ver se a gente faz um grande movimento, que aí é uma esperança que está tendo, né? E os demais, né? Não só os católicos, mas os cristãos de maneira geral. Os cristãos né? em geral, né? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Pimenta Malagueta, e a gente gostaria muito de agradecer aqui a participação do Ézio, representando aqui a Carta Diocesana, que tem um trabalho histórico aí em favor dos oprimidos, buscando soluções, buscando saída. Agradecer o Ednon, que é presidente da Gevale, que está coordenando aí um trabalho de organização em busca da moradia aqui em Paracatu, na região, participando do Estado, Ednon. E eu deixo aqui o espaço para vocês fazerem a consideração final. Tacílio, nós que agradecemos a oportunidade desse espaço aqui. Eu gostaria de falar para vocês, a Caritas Diocesana de Paracatu completou agora, dia 23 de fevereiro, 35 anos de atuação aqui na região noroeste, na Diocese de Paracatu. E nesses 35 anos, eu acho que nós conseguimos dar a nossa colaboração. Lógico que muita coisa ainda
ficou para trás e outras ainda estão para fazer, né? Historicamente estivemos aí ao lado das pessoas na luta pela terra, né? Foi a vocação primeira da Cáritas, inicialmente a questão da moradia, né? Que iniciou-se lá no processo da luta por moradia, depois veio para a luta pela terra, né? E continuamos aí, né, na luta e à disposição mesmo da comunidade de Paracatu para ajudar a organizar, né? Essa é a nossa vocação. Ednon? Muito obrigado, Otacílio, Tonhão, pelo convite, né? Vocês ouvintes aí do YouTube, da Rádio Eldorado FM, a gente fica muito satisfeito de vir participar de um debate como esse, enriquecedor, né? A gente sabe que o tema da campanha da fraternidade ele muda a cada ano, mas esse tema moradia é um tema que, infelizmente, ele vai perdurar porque ainda muitas pessoas ainda necessitam da melhoria, da qualidade de vida, precisa realmente sair do aluguel, porque o dinheiro, quando a pessoa sai do aluguel, a gente vê na prática lá no conjunto habitacional Vida Nova, que foram lá as 200 casas que foram entregues lá 2 anos atrás, do programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida Entidades. Vale lembrar que aquele terreno também é um terreno público, né, Otacílio? Vocês também ajudaram ali na conquista daquele terreno. Antigamente lá tinha gado, né, tinha vaca pastando, e hoje tem várias famílias lá, menino correndo na rua, soltando pipa. As mulheres aí, as famílias que antes pagavam aluguel, já tem carro financiado, tem carro novo, mulher bonita andando na rua, com batom passando no rosto, mais sorridente porque não está preocupada ali com aluguel, né? Ônibus indo e vindo, toda hora trazendo gente, trabalhador. Então é para isso que tem que valer as políticas públicas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O dinheiro que é do povo tem que voltar para o povo. O terreno que é do povo, que antes tinha gado, tem gente. O terreno que está aí ocioso, que é do poder público, ele não é do prefeito, ele não é do vereador, ele não é do deputado, da deputada, não é do prefeito, da prefeita, não é do presidente. É um terreno público. Por que esse terreno não volta para o povo? Para transformar em casa? Às vezes, o terreno é muito pouco, é muito estreito, faz verticalizado. Né? Hoje, se for ver na Conferência Nacional das Cidades, hoje está voltando tudo para trás, está trazendo as pessoas mais próximas, né? Porque se for para longe, fica caro. Né? Então, acho que é essa política pública, esse tema aí da campanha da fraternidade, vocês aqui em Paracatu, né, da Rádio Eldorado aí, e do programa Pimenta Malagueta, vocês estão saindo na frente e puxar esse debate. A campanha começou agora em março, mas tem vários e vários meses ainda que isso pode ser discutido. Está na hora também da gente trazer os vereadores também para fazer um debate público em relação a isso. Aonde estão os terrenos públicos do município? Tem quantos terrenos? Onde é que eles estão? O que está sendo feito com esses terrenos? Tem terreno do governo federal lá em Paracatu? O que falta para esse terreno ser transformado em moradia? Ali naquela região ali da Paia ali, tem 100 hectares, tinha 100 hectares do governo federal. Nós ocupamos 10 hectares. Cadê o restante daquele terreno? O que pode ser feito com aquilo ali? Não é? O que falta para aquele terreno ser ocupado? Falta energia, falta água, falta esgoto, falta creche, falta escola. Por que não traz esse povo para perto das escolas, das creches, onde toda hora tem praça sendo construída, tem creche sendo construída? Por que não tem casas sendo construídas, apartamentos sendo construídos mais para dentro da cidade, onde as famílias vão sair do aluguel? Não é só o pobre, não, que ganha R$ 2.850, não. Nós vamos ser repetitivos aqui. Quem ganha 5, quem ganha 10 mil reais está pagando aluguel de 2, 3 mil reais. E essa pessoa que vai economizar 2, 3 mil reais, ela vai comprar um carro, ela vai comprar uma moto, vai comprar uma roupa. Vai comer melhor. Vai comer melhor, a mulher vai andar bonita e o homem vai andar cheiroso. Então é isso que a gente quer. A política pública tem que ser para todo mundo. Né? Então, por isso que a gente fica satisfeito de vir aqui participar desse debate. Bom, o pessoal, Edno, Ézio, Otacílio, papo muito bom, mas nós temos tempo, horário a cumprir. Muito obrigado a vocês por estarem aqui conosco. Agradeço aqui aos ouvintes, agradeço à Rádio Eldorado FM, o canal do YouTube, o Ativista Paracatu, e o apoio que nós tivemos do Movimento Verde, da Copefam e do VIP Studio. Né? E nós estaremos por aqui, como diz o Otacílio, né, com
o bordão dele, ele vai encerrar com o bordão e nós vamos estar aqui todos os sábados a partir de 9 horas da manhã. É isso aí, agradecemos você aí pela sua companhia, pela sua audiência e, se Deus permitir, no próximo sábado estaremos aqui de volta com mais assuntos relevantes, porque a nossa função aqui é botar pimenta no tempero, né? Um abraço para vocês e até o próximo programa. Arara é um arco-íris, rara cor azul, anis, ara aos ventos com seu verde folha, acende as matas com seu vermelho febril. A arara que poderia ser o símbolo do Brasil. Cor de ouro, cor de mel e cor de cobre, nobre aquarela sob uma tela, pátria das cores mil. Arara vem, arara vai, arara tem todo o direito